7 de julho de 2015. Guerreiro já treina no Flamengo e exalta a torcida do rubro-negro na apresentação. Palmeiras vende mais de 31 mil ingressos e terá casa cheia na busca pela 4ª vitória seguida. Para Alexandre Pato, o São Paulo precisa de uma vitória amanhã para poder melhorar a classificação e também melhorar o clima de trabalho por aqui. Uma reunião na noite desta segunda-feira do Conselho Gestor, na Vila Belmiro, definiu que, pelo menos por enquanto, Marcelo Fernandes continua no cargo de técnico do Santos. Rildo será apresentado amanhã pelo Corinthians, mas ainda depende do bid para estrear. CBF reúne ex-técnicos da seleção para discutir rumo do futebol brasileiro. E ainda, o zagueiro brasileiro que faz sucesso na Holanda e a levantadora de peso que é a esperança de medalha para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. O Gazeta Esportiva começa agora! É isso aí, chegou a terça-feira, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da prova ciclística 9 de julho, que na quinta-feira promete fazer uma grande festa nas ruas de São Paulo. Criada pelo jornalista Casper Líbero, a prova faz parte das comemorações da Revolução Constitucionalista de 1932. E para falar um pouco dessa história, o repórter Felipe Boril conversou com o coronel Mário Fonseca Ventura, atual presidente da Sociedade de Veteranos de 32 MMDC. Confira. Neste dia 9 de julho, aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932, acontece a tradicional prova ciclística 9 de julho, uma importante homenagem aos combatentes da época. Ela foi criada justamente para homenagear os heróis de 32. Ela foi criada em 33. Então eu até fico assim, constrangido em saber que trocou de nome, que mudou para outro lugar e tudo, porque ela devia ser sempre aqui. Inclusive, um jeito de fazer a partida e a chegada. Eu queria que o senhor falasse um pouco da história dela, da história que o senhor conhece e da homenagem que Casper Líbero fez com essa prova à Polícia Militar. O Casper Líbero, ele em 32, junto com o Ibrahim Nobre, ele modificou a filosofia da própria Revolução, porque quando ele escreveu em 1932, isso o Ibrahim Nobre escreveu, e ele pegou a telha na madrugada, tirou a telha do cofre, a telha censurada, porque a telha era a folha do jornal. Ele substitui pela Minha Terra, Minha Pobre Terra, que foi um poema do Ibrahim Nobre, onde conta toda aquela situação da Revolução de 30 e provocando a contra-revolução de 32, porque na verdade 32 não foi revolução, foi uma contra-revolução. E pena que o Casper Líbero morreu em 1943 num desastre, porque se ele continuasse vivo, eu acho que ele iria dar uma força muito maior para as comemorações da Revolução de 32. Isso aí, pessoal, a Gazeta Esportiva está de volta para falar do Flamengo, ou melhor, de Paolo Guerreiro, que depois de deixar o Coringão levou a seleção peruana ao 3º lugar na Copa América e hoje foi oficialmente apresentado pelo Rubro Negro. E aí, corintiano, tá com saudades? Um dos artilheiros da Copa América está de volta ao Brasil e pronto para jogar. O peruano Paolo Guerreiro, autor de 4 gols na competição, foi apresentado hoje no Flamengo e chegou com muita fome de bola. Eu estou preparado, eu vim jogar e eu estou tranquilo. Acho que hoje dá para descansar bem e estar em ótimas condições para o dia de manhã. O atacante se colocou à disposição do técnico Cristóvão Borges para a partida desta quarta-feira contra o Internacional em Porto Alegre. Guerreiro sabe que precisa correr contra o tempo para encontrar entrosamento com a equipe. Primeiro que nada é estar unido com meus companheiros, poder conhecê-los, eles rápidos, poder saber o que eles querem dentro do campo, a disposição que eles têm dentro do campo. Isso para mim vai ser importante, né? E eu entendê-los, poder conversar um pouquinho como eles gostam de jogar. Eu acho que isso vai ser importante dentro do campo amanhã.
Terceiro colocado na Copa América e um dos destaques da competição, Guerreiro trouxe uma valiosa lição do torneio continental. Dentro do futebol já não tem surpresas, né? Todo mundo, todos os times se preparam para quando tem um torneio importante como foi a Copa América. Acho que não tem favorito. O favorito era a Argentina e acabou o Chile ganhando. Então, não tem surpresas, não tem favoritos. Dentro do futebol, dentro do campo, se vê quem ganha, quem é melhor e isso que é mais importante. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Guerreiro, ele é indiscutível, né? É artilheiro por onde passou, foi artilheiro do Corinthians, artilheiro da Copa América 2 vezes, diga-se de passagem. É um jogador importantíssimo, é um cara que sabe fazer gols e de fundamental importância para qualquer clube, principalmente para o Flamengo, que vive aí numa situação muito delicada no campeonato. O Flamengo, por exemplo, está com 10 pontos em 15º lugar. É o mesmo número de pontos que tem o Santos, que é o primeiro clube ali na zona de rebaixamento. Então o Flamengo vive a ameaça hoje, a ameaça de descenso. E com o Guerreiro, obviamente, ele não joga sozinho, ele não é o salvador da pátria, mas é um jogador que pode sim desequilibrar, que pode fazer a diferença. Se a bola chegar nele, com certeza ele vai tratar de marcar os gols que a equipe que ele joga precisa. Chico Lang, boa noite para você. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Eu particularmente acho que o Guerreiro vai ter que provar para ele mesmo que ele pode ser um jogador que vista qualquer camisa e se saia bem. Porque aqui entre nós, a única camisa que ele vestiu e ganhou títulos na bendita vida dele foi a do Corinthians. E começou ganhando muitos títulos, né? Ganhou Copa Libertadores da América, não ganhou Libertadores, ganhou o Mundial, começou ganhando o Mundial. Na Libertadores, é bom lembrar, o Guerreiro não estava no Corinthians, né? Era aquele rodízio que o Tite fazia, mais ou menos como ele está fazendo hoje, né? Sem um atacante fixo. Aí ele veio para disputar o Mundial, fez os gols no Mundial e aí sim ele começou a ajudar o Corinthians, foi ganhando, foi disputando e acabou conseguindo 2 campeonatos paulistas, um título mundial e assim foi. Mas a bem da verdade, Libertadores, que era bom, ele não ganhou nenhuma, na verdade. Essa que é a grande verdade. Agora, só ganhou no Corinthians, só jogou no Corinthians, só deu certo no Corinthians. Na Alemanha ele foi um fracasso. Na seleção peruana ele foi artilheiro. O que ele ganhou com a seleção peruana? Nada. O que a seleção peruana ganhou? Nada. O que a seleção chilena ganhou? Uma Copa América? Sim. E daí? Quantas tem a Argentina? Quantas tem o Brasil? São títulos insignificantes. Título bom mesmo que ele ganhou para valer, que colocou ele lá em cima, que valorizou para caramba, foi o título mundial que ele conseguiu para o Corinthians, fazendo 2 gols de cabeça. Então, aí sim. Então, vamos ver o que ele vai fazer no Flamengo. Eu, particularmente, acho que ele não vai fazer nada. Mas, enfim, vai virar a sensação do Rio de Janeiro, né? Porque hoje já chegou lá falando que é um prazer estar aqui na maior torcida do mundo. Você não ficou chateado com isso, Chico? Eu não, eu acho que ele foi simplesmente ridículo, porque ele, quando chegou aqui, falou a mesma coisa. Ele chegou aqui e falou que a maior torcida do Brasil é a do Corinthians. Mas ele vai para o Rio de Janeiro, que a maior torcida do Brasil é a do Flamengo. Quando ele for jogar no Tocantins, ele vai falar o quê? Que a maior torcida do Brasil é a torcida do time do Tocantins? Isso aí. Quer dizer, vamos dizer assim, um demagogo, um cara que já chegou querendo agradar gregos e troianos, né? E não se agrada de gregos e troianos desde a Guerra de Troia, né? Desde a Guerra de Troia, não se agrada nenhum nem outro. Não dá ou certo. Se agrada um ou se agrada outro, né? Os dois ao mesmo tempo não dá. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber, o Paulo Guerreiro repetirá no Flamengo o sucesso que teve no Corinthians? O Chico Lang acha que não. O Celcinho acha o quê? Eu acho que ele pode repetir sucesso no Flamengo, sim. Não sei se... Sucesso depende... Veja bem, Celso. Não falo em títulos. Celso, deixa eu te explicar. Eu não acho que o Flamengo vai ser campeão do mundo. Vai repetir o sucesso que ele teve no Corinthians. Ele vai fazer gols e tal. Aí sim, aí eu acho que ele vai fazer gols. Acho sim. O Wagner Love faz também. Isso Chico não quer dizer Lang, nada. ele vai fazer sucesso no Flamengo? Não vai. Não vai. O time tem que jogar em função dele. Primeiro tem que ter um treinador decente, o Flamengo, que não tem, que é o Cristóvão.
O Cristóvão não é treinador, o Cristóvão é bombeiro. Ele vai para apagar um incêndio, né? Que nem o Joel Santana é. Então, quer dizer, ele precisa de um treinador. Não tem treinador, ele não vai jogar nada. E vai ser difícil ele ter sucesso. Eu só quero lembrar que o Guerreiro, ele foi artilheiro do Corinthians no ano passado. Neste ano, por exemplo, ele quase não jogou e ainda assim marcou 12 gols. 3 vezes mais que o segundo artilheiro do time. Então vai fazer sucesso. Pegou só galinha morta. Olha, o nosso contato imediato agora de primeiro grau é com o repórter Felipe Esboril, que está neste momento no CT Joaquim Grava. Põe o Esboril na tela, ô Barbá. Aê! Ele está lá acompanhando o retorno aos trabalhos do Corinthians, que folgou ontem e teve a reapresentação dos jogadores nesta terça-feira. Boa noite, Esboril. Tá passando frio aí? Tá um pouco frio sim, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Chico, para o pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde na tarde desta terça-feira o técnico Tite comandou mais um treinamento do Corinthians visando a partida contra o Atlético Paranaense nesta quinta-feira às 7h30 da noite na Arena Corinthians. E essa polêmica que o Chico andou falando aí no estúdio sobre Flamengo ter a maior torcida, o Guerreiro, a apresentação do Guerreiro lá no Flamengo já respingou por aqui no Corinthians e o Bruno Henrique falou sobre o assunto, mas calma que eu vou chamar o Bruno Henrique falando sobre isso. Antes, o Bruno Henrique vai falar sobre a sequência de titulares do Corinthians. O Tite pode repetir pela terceira vez no campeonato essa formação de 11 jogadores. Um entrosamento que se torna cada vez mais importante. Quanto mais o time joga junto, mais afinidade, mais entrosamento você vai ganhando, né? Então, acho que já é o terceiro jogo que nós estamos indo com a mesma equipe, o time tá melhorando a cada jogo, né? Nesse jogo, apesar do empate, acho que o nosso time criou bastante. Então, isso é bom, importante para o time também, para ganhando mais confiança ainda. E os jogadores que estão entrando também, para poder manter uma sequência, isso é importante. Tá aí o Bruno Henrique falando sobre o assunto. A novidade na tarde desta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava foi a presença de Rildo no gramado. Ele que ainda não tem a documentação regularizada com a CBF, não apareceu no BID, pelo menos por enquanto, será apresentado como novo reforço do Corinthians amanhã aqui no CT Joaquim Grava e o Bruno Henrique falou sobre o novo companheiro. É um jogador de velocidade, um excelente jogador. Aqui quando jogou contra a gente no Paulistão deu muito trabalho aqui na arena pra gente. Então um cara que vem para somar, um cara que vem para acrescentar, já está treinando com a gente, é um grande jogador. Esperamos que ele possa se adaptar rápido ao nosso grupo também e quando entrar que ele possa dar conta do recado, né? É um jogador de bastante velocidade que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Tá aí, o Rildo que ainda depende de uma regularização do BID da CBF. O Corinthians, que é o 5º colocado, está a 1 ponto do G4, tem 20 pontos conquistados e precisa dessa vitória quinta-feira para voltar a pensar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que se repetir essa formação pela terceira vez, vai acontecer pela primeira vez do campeonato essa repetição, um meio-campo robusto que vem dando certo com Bruno Henrique, Elias, Jadson e também Renato Augusto. Agora sim, Chico e pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A polêmica do dia. O Guerreiro disse que o Flamengo tinha a maior torcida. O Bruno Henrique disse aqui que a torcida maior é a do Corinthians. Ele falou sobre a apresentação do companheiro lá no Flamengo, que sequer se despediu dos colegas aqui no Corinthians. O Guerreiro saiu aqui um grande ídolo do Corinthians. Independente se ele saiu ou não, continua fora de campo, é nosso amigo, sim. Isso aí não afeta a amizade, mas é claro que quando a gente entrar dentro de campo não tem amizade, né? Então, eu particularmente não acompanhei muito não a apresentação dele no Flamengo, mas fora de campo também desejo tudo de bom para ele e que se jogar contra a gente também, que a gente possa neutralizar o jogo dele e vencer o jogo.
O Guerreiro que não deve enfrentar o Corinthians neste final de semana, o grande confronto Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Por enquanto essa situação ainda não está resolvida, mas o Corinthians vai de Wagner Love, que se marcar quinta-feira na Arena será a quarta vez consecutiva, o quarto jogo consecutivo na Arena em que ele marca. Algumas informações rapidinhas, especulações. Nessa tarde, Malcom e Matheus Pereira, duas grandes jovens estrelas do Corinthians, teriam recebido uma proposta do Braga, de Portugal, mas a diretoria do Corinthians não confirma esta proposta, eles seguem como jogadores do Corinthians. E Theo Gutierrez, esse sim parece ter dado uma esfriada na negociação. O River queria a grana à vista, o Corinthians não tinha toda a grana para dar, parece que o Sporting de Portugal entrou no negócio e tem dirigente aqui torcendo para que essa negociação não dê certo, para que o River aceite a grana do Corinthians e ele possa vir jogar aqui no Corinthians. Ele declarou que gostaria de sair do River e jogar aqui no Corinthians, mas o negócio esfriou, provavelmente não deve sair do papel. Um dia recheado por aqui, viu, Michele, Celso, Chico? Tá certo, Esboril. Muito obrigada, viu, Esboril? Chico Lang, eu tava pegando o Esboril, trazendo um monte de informação aí do Corinthians, né? Falando do Rio, do Bruno Henrique. E tem um dado aqui interessante, que o Corinthians é o único clube do Brasileirão que ainda não fez um gol de cabeça depois de 11 rodadas disputadas. Mas antes até de você entrar nessa questão do gol, eu queria botar a lenha na fogueira. O Guerreiro, quando fala que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, ele não está inventando. Os dados, os números mostram isso. A última pesquisa, inclusive, que eu tenho conhecimento, do Ibope, junto com o Lance, essa pesquisa aferiu que o Flamengo tem 16,2% da torcida brasileira, o que dá algo em torno de 32 milhões e meio de torcedores. O Corinthians aparece em segundo lugar com 13,6%, que dá algo em torno de 27 milhões e 300 mil torcedores. Empate técnico. São números de uma pesquisa. Empate técnico. Qualquer pesquisa que for, você vai ver que isso é um empate técnico. Que pode ser 3 para cima ou 3 para baixo. Boa, Chicão. Aquela coisa de sempre. Olha, vamos parar com a hipocrisia. O Flamengo já não tem a maior torcida do Brasil há muito tempo. Há muito tempo. São Paulo hoje está com 60 milhões de habitantes no estado. Por aí, né? Aqui na capital tem o quê? Tem 10, 11 milhões de habitantes. Faz por metro quadrado, a maior torcida aqui de São Paulo, da capital de São Paulo, só na capital, é Corinthians. Não, isso não se discute, os números mostram. Aí depois vem São Paulo, aí depois vem Palmeiras. É assim que funciona. Na ordem das torcidas do Brasil também, o top 5 é formado por Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto. O Corinthians tem mais sócio torcedor que o Flamengo. A diferença do Flamengo. Mas é importante. A diferença do Flamengo para o Corinthians diminuiu demais. E eu não acredito no Ibope. É verdade. Não acredito no Ibope. Nem eu. Não acredito. Aqui, o Ibope diz que nós não damos tanto. Eu ando na rua, me paro mais que paro qualquer um que trabalha em outra emissora. Então, pera um pouco, alguma coisa está errada. Ou todo mundo me confunde com alguém, ou nós damos audiência mesmo, que é o que eu acho que dá. Esse Ibope não bate com a verdade, não bate com o que acontece. Não bate, não vai. Vê aí a arrecadação de quem tem mais arrecadação no Campeonato Brasileiro. Até o Palmeiras tem mais arrecadação que o Flamengo, pô. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É que a presença... Os caras são facciosos, eles compram pesquisa. Quem é que acredita em pesquisa? Eu não acredito em pesquisa. A questão, Chico, eu não acredito. É que no Norte e Nordeste ainda tem um número muito grande de torcedores. Mas quantas pessoas... Vem cá, por metro quadrado, quantas pessoas moram no Nordeste e quantas pessoas moram aqui pro Sul? Não briga comigo, não é isso. Isso não quer dizer nada. No Tocantins, o Flamengo tem 80%. Quantas pessoas moram no Tocantins? Fora o jacaré, a tartaruga... a onça pintada. A onça pintada. Quem é que mora no Tocantins? Pô, sei lá... Cada 10 quilômetros, 5 caras. Quer dizer, um pouco. Aqui, cada 10 quilômetros são milhões de pessoas. Só na Zona Leste tem 3 milhões e meio. Na Zona Sul tem 4, tem 3 milhões e meio também. Então, peraí, é isso que eu estou dizendo, é um absurdo, é uma mentira isso aí. E o Guerreiro entrou nessa festa, esse oba-oba. Carioca gosta de oba-oba. Olha, Carioca diz que ama e não ama,
né? Diz que o melhor lugar do mundo para morar é o Rio de Janeiro e não é, né? E acha a Lagoa Rodrigo de Freitas uma coisa maravilhosa. E uma coisa fedida, poluída, sabe? Então, sabe, não tem nada a ver. E agora, quando você vai fazer Cooper... Ser assaltado e tomar facada. Você é esfaqueado. Então, quer dizer que é brincadeira. Eu prefiro correr lá, sabe aonde? Na Vila do Sapo, à meia-noite, na Zona Leste. Que ninguém vai me esfaquear. Isso eu posso garantir. Boa, Chicão! Já que os manos me protegem. Mas não é assim, não. Segue o seu celular aí na Paulista pra você ver o que acontece. É que você não tem essa identidade, né, de Corinthians na veia. Aqui no Brasil, nós ainda não encontramos o rumo depois daquele histórico 7-1 para a Alemanha, que amanhã completa um ano. A gente não vai falar disso amanhã, né? Vai, né, Bárbara? Bom, foram prometidas mudanças no esporte, mas quase nada foi alterado. Tanto é que o Brasil teve um desempenho pífio na Copa América. Em uma nova tentativa, a CBF reuniu nesta segunda-feira ex-técnicos da seleção brasileira para discutir os rumos do nosso futebol. Zagallo, Parreira, Paulo Roberto Falcão e o atual treinador Dunga foram alguns dos participantes. Nós abordamos vários temas, muitos temas, tanto que eu não consigo lembrar de todos aqui. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: é um momento que nós estamos avaliando as mudanças, estamos abrindo a CBF para que as pessoas opinem e dêem o seu parecer, apontando soluções. Se as soluções nós acharmos que são viáveis, nós vamos aproveitar. Eu até sugeri, né, nessa reunião que foi uma coisa que eu fiz quando eu treinei a seleção brasileira. Como não tinha muito tempo para treinar, eu pedia para os clubes me liberarem na segunda e na terça, eu devolvia os jogadores na quarta para jogar no Campeonato Brasileiro. E sugeri que fosse feito isso na Europa. De repente, claro que é difícil convencer os clubes, né? Mas seria uma alternativa para começar a treinar já alguns jogadores, porque a maioria dos jogadores estão lá. O Brasil vai demonstrar toda a sua potência jogando contra qualquer seleção. O nosso futebol é de primeira grandeza. Nós temos que saber jogar numa fase que não está propícia, saber jogar com tranquilidade, saber se posicionar bem dentro de campo. Eu acho que a experiência que cada um deles viveram na seleção brasileira vão contribuir muito. Eu acho que a abertura que o presidente está dando e virem aqui a seleção, a CBF, vai contribuir a outras reuniões que a gente já teve com os treinadores do Campeonato Brasileiro, já estão sendo estudadas, colocadas já no papel para a gente colocar em prática. Então toda a ideia é bem-vinda para nós colocarmos em prática. Agora todo mundo também tem que colaborar. Nós melhorando o futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, a seleção vai ser beneficiada. Eu não caio nessa. Para mim, isso é, sabe, uma cortina de fumaça. Aí você chama todo mundo para conversar, faz o que você faz sempre, só que aí quando a coisa der errada, você divide responsabilidades. O erro não foi nosso, não. Nós chamamos um monte de gente para conversar. Sabe, para mim isso é bobagem. Se nós fôssemos comandados, vou refazer a frase de maneira mais lógica. Se o futebol brasileiro fosse comandado por pessoa bem intencionada, sabe, em vez de chamar ex-técnico para conversar, chamar técnico estrangeiro para conversar, jornalista para conversar, aprovava a MP que está aí, está para ser aprovada, sabe? Refinancia as dívidas dos clubes, faça com que eles cumpram com o prometido, que eles paguem, que seja uma gestão transparente, que tenha auditoria. Ou seja, a seriedade no futebol começa por aí. Não adianta chamar técnico para conversar, para falar o óbvio. Todos nós sabemos os problemas do futebol brasileiro. E a CBF deveria saber também. Agora, fica com essa conversinha fiada para ganhar tempo. Só para isso. Se quiserem mudar o futebol, tem que mexer com muita coisa. Tem que acabar com a federação, sabe? Tem que cobrar a responsabilidade dos clubes, fazer com que paguem em dia. Se não pagar em dia, cai para a segunda divisão, terceira divisão. É assim que o futebol vai funcionar. O resto
é conversa fiada. É só papo furado para preencher tempo e espaço na mídia. Olha, eu sou obrigado a concordar com você plenamente, porque é a pura verdade. Isso aí é para ganhar tempo, claro, e é para fazer média, e é conversa mole para boi dormir. O que tem o Zagallo a acrescentar? Absolutamente nada, a não ser o respeito. Se você quiser fazer um busto para o Zagallo e colocar na CBF, pode fazer, porque ele merece. Ele foi treinador da seleção, deu uma contribuição legal para a seleção brasileira durante a vida toda dele, né? Aliás, ele deu mais certo na seleção do que nos clubes por onde ele passou e por onde ele dirigiu, se você parar para pensar. O Paulo Roberto Falcão também deu início a uma renovação que acabou redundando no tetracampeonato, né? Depois veio o Felipão, foi pentacampeão, tá tudo legal, bacana. O Felipão, aliás, me informa aqui, ganhou de 7-0 na China. Bacana, né? Mas não foi contra a seleção da Alemanha, foi contra o time chinês. Mas não estava aí nessa reunião. Enfim, isso aí não vai levar a nada, porque todos esses treinadores que lá estão são treinadores que não acrescentam mais nada ao futebol brasileiro. O único treinador que deveria ser ouvido, eu acho que deveriam ser ouvidos, são 3, na minha opinião. Muricy Ramalho, que está parado, mas conhece muito futebol e pode acrescentar. O Tite, que fez está fazendo um excelente trabalho no Corinthians esse ano aqui, pouca gente está falando, mas está, que hora que ele pegou o time caindo pelas tabelas e quase fez o time, a sensação desse ano, até agora não apareceu um time melhor que o Corinthians do começo do ano, e o Marcelo Oliveira. Esses 3 sim têm o que dizer e têm o que falar. Ideias novas, sabe o que vão dizer e sabe o que pode ser acrescentado. 3 técnicos brasileiros que eu respeito muito. Esse sim tem que ser chamado e tem que ser debatido. Os outros já passaram pela seleção. Fizeram o que podiam fazer e ou ganharam ou perderam, mas já passaram, deram a contribuição. Agora, esses 3 não. Esses 3 podem sim ajudar muito o futebol brasileiro na seleção brasileira. É que eu não consigo pensar em seleção brasileira sem revolucionar o futebol brasileiro. Você tem que pensar na categoria de base, preparar melhor os treinadores, claro. Né? Fica, o Deus dará. Treinadores que não são necessariamente treinadores, na maioria das vezes, com pressão de empresário, gente que tem interesse, blá, blá, blá. Mas você concorda que mexer no calendário, Tite sim, mas e Marcelo Oliveira são os caras que tem que acrescentar? Sim, mas o Tite... não é isso que vai mudar o futebol brasileiro. Não é isso que vai mudar, mas eu me lembro muito bem que no começo do ano, eu e o Flávio, fizemos um programa com o Muricy Ramalho e com o Tite, que foi um sucesso. Só naquele programa apareceram umas 5, 6 ideias para mudar o futebol brasileiro. Só aí, sentados ali no estúdio improvisado aqui, montamos um estúdio especial para isso, e fizemos ali uma entrevista maravilhosa com os dois, né? Um bate-papo bacana e que surgiram 5 ideias. Aí, e estava o Alberto Helena Júnior também. Aí o Alberto perguntou, Muricy, o que falta para o futebol? Ele falou assim, isso aqui que nós estamos fazendo aqui agora, esse programa está faltando para o futebol. É sentar, gente que conhece, que quer mudar o futebol e falar efetivamente sobre mudança. Mas a CBF não chama a gente, e ele tem razão. Não chamaram todo mundo, menos ele, menos o Tite, menos o Marcelo Oliveira. Menos os que são mais os manjam. 3 caras que podem mudar o futebol brasileiro hoje, aqui no Brasil. Só vejo eles. Futebol internacional. Muitos jovens jogadores deixam o futebol brasileiro antes mesmo de fazerem sucesso pelas equipes daqui. Nós só descobrimos alguns talentos depois que eles começam a aparecer no futebol do exterior. É o caso do jovem zagueiro Eric Botteguin, campeão da Copa da Holanda e eleito o melhor zagueiro da primeira divisão. O Alexandre Silvestre conversou com ele. Eric Botteguin é um daqueles jogadores que, bem novinhos, deixam o Brasil para tentar a sorte no exterior. E a porta para ele, que hoje tem 27 anos, se abriu 7 temporadas atrás. Destino, futebol holandês. Eu fiz aqui a categoria infantil, eu joguei pela de Guarulhos, depois juvenil juniores pelo Grêmio Barueri. Depois foi um ano para o Internacional de Porto Alegre, e aí de lá que a gente foi disputar um campeonato lá na Holanda, e aí eu recebi o convite para ir para o time principal lá, no time na Holanda, o PEC Zwolle. A experiência foi muito boa, você amadurece muito, né? Você vai para um país novo, de cultura nova, tem que aprender a língua nova, e também o jeito deles jogarem, né, totalmente diferente. Eu muito novo, tinha 19 anos. O zagueiro desconhecido do grande público brasileiro não passa despercebido na Holanda, não. Tem o valor dele.
tem ganho a vida e respeito ao defender 3 clubes até hoje. Quais foram? PEC Zwolle, NAC Breda e agora o FC Groningen. E nessa equipe que você defende agora, você foi considerado o terceiro melhor jogador do campeonato, foi isso? Isso. E o melhor zagueiro da competição? Isso mesmo. Em que lugar vocês ficaram? Na competição, nós terminamos em 8º. Que é o campeonato holandês. Que é o campeonato holandês. E na Copa da Holanda, nós fomos campeões. E quem sabe algo melhor está por vir, lá ou aqui, onde pouco atuou. O time já me chamou para renovar o contrato, eles querem que eu fique lá, então já estou muito feliz, mas eu queria tentar dar mais um passo na minha carreira, eles sabem disso também, tentar ir para um time talvez melhor lá na Holanda ou numa competição melhor lá na Europa. E até mesmo aqui para o Brasil, porque não? Nunca joguei aqui, então, mas estou de as portas abertas também para escutar se tiver alguma coisa bacana. Talento, né? O assunto agora são os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, que terão oficialmente a festa da cerimônia de abertura apenas na próxima sexta-feira, mas hoje atletas do polo aquático foram para as piscinas na abertura da competição. As meninas do Brasil começaram bem e conseguiram um importante empate em 7-7 com a favorita seleção canadense. Na quinta-feira, elas voltam à piscina para enfrentar a Venezuela. Já os meninos do Brasil fazem a estreia daqui a pouquinho, às 7 da noite, também contra o Canadá. Então a gente vai torcer. E quem pretende fazer bonito no PAN é Bruna Luana Nascimento, piloto, atleta do levantamento de peso. Ela falou da expectativa para a primeira participação em Jogos Pan-Americanos. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Quando falamos de levantamento de peso, logo nos vem à cabeça a imagem de atletas do sexo masculino que ostentam grande massa muscular e muita força. Mas isso não é uma verdade absoluta. A jovem Bruna do Nascimento, de 24 anos, atleta do Clube Pinheiros, nos prova o contrário desse pensamento. Hoje, ela está entre as melhores atletas do país no levantamento de peso. E recentemente, no pré-pan-americano de Cuba, Bruna conquistou medalha de ouro na categoria. E o sonho agora é realizar um bom trabalho nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Minha expectativa, como que é o primeiro jogo, eu pretendo fazer uma boa marca, ficar numa boa colocação. Para mim está sendo tudo novo. Pretendo adquirir o máximo de experiência que eu puder para os próximos. E quem sabe, se eu estiver bem, sei lá, vai que dá, eu consigo uma medalhinha ali, mas... A briga para trazer uma medalha será grande. E Bruna sabe quais países são os favoritos em sua categoria de até 63 quilos. Colômbia, Equador... E você vê possibilidades de repente, se o desempenho for legal, trazer uma medalha para o Brasil? Sim, com certeza. Para o técnico de Bruna, mais importante do que medalhas nesse momento é o aprendizado que a atleta vai conquistar em sua primeira participação nos Jogos Pan-Americanos. É um evento importante dentro do ciclo olímpico e qualquer atleta que tem expectativa de chegar a unos Juegos Olímpicos necessita competir a esse nível e correndo e ganhando experiência a esse nível, não? A rotina de treinamentos de Bruna é intensa e literalmente pesada. Eu tenho que abrir mão de um monte de coisa. Por exemplo, como eu fico aqui o dia inteiro, eu poderia estar indo para um cinema, poderia estar saindo com os amigos, e não. Tipo assim, eu chego, 10 horas. Saio de casa, venho pra cá. Aí, acabo meu treino 1 hora. Aí vou almoçar. Venho pra cá, descanso. Aí, às 4 horas, levanto de novo. Aí tem que treinar. Aí saio daqui, vou pra casa, vou descansar. Então, eu deixo um monte de coisa de lado para me dedicar. Bruna mede 1,52 m e levantar cerca de 100 quilos para ela é algo comum no dia a dia. Força não falta a essa pequena. Então, para realizar novos sonhos e alcançar seus objetivos, só lhe resta uma única coisa: pegar no pesado. Nossa, Bruna arrasou. Celso, você não consegue fazer isso? O Celso não faz isso aí, nem eu. Ninguém faz isso. Muito bem preparada essa menina, tomara que ela faça sucesso mesmo. Porque eu vou te contar uma coisa, é difícil. Olha isso. Olha, o preparo físico. Ela levantou de uma vez 100 quilos, bicho. Ela tem o quê? 50? Nem isso, quase o dobro do... Não, treina pra isso, né?
Mas treina, mas tem muita gente que eu conheço que treina e não consegue fazer isso. Ela treina e consegue. E vai ter muito sucesso. Parabéns, Bruna, se dedique mesmo, aproveita que esse esporte é um dos esportes mais bonitos que tem. Aqui no Brasil não tem muito valor, mas se você vai lá para Praga, se você vai lá para Varsóvia, se você vai lá para a Rússia, tem muitas mulheres, e mulheres bonitas que fazem isso. Verdade. Mulheres bonitas, lindas, aquelas russas maravilhosas, aquelas polonesas maravilhosas. Eu sei porque a minha avó, minha mãe, né, são descendentes polonesas e elas não faziam isso, mas eram muito bonitas. A Bruna levantaria você no colo fácil. Levantaria você e jogaria você pela janela, se você fizesse cachorrada com ela. Tudo certo. Cafajeste. Segue o jogo. Twitter do programa, endereço twitter.com/gazesportiva. Lá você pode falar com a gente, ficar sabendo tudo que rola no programa. Aproveito para mandar um beijo aqui ao Silvio de Sorocaba. Fechado com o Cruzeiro. Fechado com o Cruzeiro, você não pôs seu nome, como é que eu vou te mandar um beijo? Mas obrigada pela mensagem que você me mandou. Luiz Butti, Dejair Matozinho, Wagner de Parauapebas, Pará. Bruno Gael, Gregório Ordonhez, Guilherme Salviano, do Jaçanã, o Alan Bastos de Mococa, Luísio Rizzi, Pierre X, muito obrigado pelo carinho. Dejair Matozinho de Santa Adélia, isso aí. Hora de falar do Campeonato Brasileiro da Série B, que vai ter rodada completa nesta noite. Confira os jogos, vamos ver a arte aqui, Felipe Barbosa. Vamos ver 8 partidas, começam às 7h30, né? Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Paysandu. Em Macaé, tem Macaé e América Mineiro. O Mojimirim e o Náutico jogam em Mojimirim. O Boa Esporte enfrenta o Vitória no Estádio Municipal de Varginha, terra do ET. O Criciúma encara o Bragantino em Santa Catarina. Sampaio Corrêa e Luverdense jogam em São Luís do Maranhão. No Serra Dourada, o Atlético Goianiense recebe o ABC. E em Osasco, o Oeste enfrenta o Paraná. Às 9h50 acontecem mais 2 partidas. No Arruda tem Santa Cruz e CRB. E na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará enfrenta o líder Botafogo. Sai a arte. Fala, Chicão. Posso falar uma coisa aqui? Quero mandar um abraço para o Emerson Sonug. Ele é lá da Vila do Sapo, grande Vila do Sapo. É isso aí. Eu gosto muito dessa Vila do Sapo. Vou comprar uma casa na Vila do Sapo e vou morar lá para provar para vocês que lá é o lugar mais seguro do mundo. É Zona Leste. É Zona Leste. Mas é o quê? Que bairro que é ali? Ali é perto de Itaquera, para aqueles lados lá. Tá. Mas é muito bom. A Vila do Sapo era legal, porque era um pântano, né? Imagina. E os caras foram entrando, né? E aí quando chove, alagava tudo. Agora parece que deram uma melhorada. Mas por isso que se chama Vila do Sapo, porque mesmo o sapo entrava dentro das casas, tal, era uma zona. Mas agora está tudo bom. Grande Vila do Sapo, é mais seguro que a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quem quiser, vamos lá correr à meia-noite que não acontece nada. No Santos, por enquanto, Marcelo Fernandes continua como treinador da equipe. Veja os detalhes na reportagem de Adriano Dolfi. O técnico Marcelo Fernandes fechou boa parte do último treinamento antes da partida com o Goiás. Chamou a atenção a longa conversa do treinador com o vice-presidente do clube, César Conforte. Uma reunião na noite desta segunda-feira do Conselho Gestor, na Vila Belmiro, definiu que, pelo menos por enquanto, Marcelo Fernandes continua no cargo de técnico do Santos. Trabalhei para o jogo do Goiás e estamos aí trabalhando no Santos. O doutor veio falar comigo, coisa normal, não falou nada. Se falasse, pode ter certeza que eu estaria aqui falando para vocês. Me comunicou de nada e estamos trabalhando. Hoje você mantém o mesmo pensamento de voltar à sua função anterior se precisar? Russo, deixa eu te falar uma coisa. O combinado comigo é esse, cara. Eu não vou forçar uma situação de voltar auxiliar ou de não ser auxiliar. O combinado desde lá de trás foi esse, cara. Conhecido pelo jeito espontâneo e verdadeiro, o técnico não é uma unanimidade entre os diretores. Eu não vou falar se é justo ou injusto por uma coisa que eu não escutei, cara. Entendeu? Cara, acho que todo mundo tem um livre-arbítrio. Acho que tem condição de falar bem ou mal. Faz parte do ser humano. Agora, pra mim, no meu dia a dia aqui, ninguém chegou aqui e veio reclamar alguma coisa pra mim. Entendeu? E vou te falar mais, cara. Acho que não tem nem como chegar aqui e reclamar de alguma coisa, cara. Pode reclamar dos resultados, sim, que as coisas não estão acontecendo assim. Agora, de trabalho, bicho, quero ver um cara que vai chegar aqui e vai ter coragem de reclamar do nosso trabalho. Caso exista isso que você está falando, que eu não agrade, pô, aí é lamentável, né? O cara tem que, acho que, analisar o trabalho. Isso aqui é uma coisa profissional. Do título paulista para a zona do rebaixamento. A realidade que Marcelo Fernandes tem que administrar é dura. Um time jovem,
com salários atrasados e ainda a cobrança da torcida. A torcida, eu já tive do outro lado, eu sei como é que é, como funciona o futebol. Eu acho super normal pessoas reclamarem, tira o técnico, eu acho isso aí normal. Mas vou falar para você, muita gente da torcida tem me apoiado e sabe o quanto eu estou batalhando aqui no dia a dia. A equipe não está nesse momento, mas não fez jogos para estar nesse momento. Então, o nosso dever aqui é todo dia dar moral para esses jogadores, que não é da boca para fora, muito pelo contrário, é tudo que eles têm feito nos jogos. Uma coisa é o que dizem oficialmente, outra coisa é o que rola nos bastidores. Então, tem aquela conversa, aquela reunião no conselho, bonito isso, até caiu o microfone aqui. Pomposo, o conselho se reúne para discutir o futuro do clube. Aí vem com a conversa que o Marcelo está prestigiado, não vai sair. Mas a verdade é que o Santos procura outro técnico. Pensa nele como auxiliar. Quer dizer, então serviu. Você vê que fazem tudo errado. Mandaram embora um treinador para efetivar o Marcelo. Aí ele ganha o Campeonato Paulista, as coisas não vão bem, ele perde jogadores, perde tudo, o time não está jogando mal. E aí vai demitir. Aí eu te pergunto, vai trazer quem? Sei lá, seja lá quem for, vai ter os mesmos problemas do Marcelo. Com uma diferença, o Marcelo pelo menos conhece cada jogador que lá está. Um novo treinador tem que chegar, tem que conhecer o grupo, implantar uma nova filosofia. Eu, sinceramente, acho que mais atrapalha do que ajuda. Celso, mas a questão é que o problema não é o Marcelo Fernandes, o problema ainda continua os salários atrasados, continua aquele mesmo problema que pegou o São Paulo, que pegou o Corinthians e que pegou o Santos. Antes de todos esses clubes, o Santos foi o primeiro a ter que se livrar de vários jogadores para poder continuar com alguns, né? Então seguraram o Ricardo Oliveira e o resto queimaram, deram área, né? Arouca, o Aranha e recentemente o Robinho, né? Que foi lá para a China. Então, quer dizer, a situação econômica do futebol brasileiro é uma situação difícil. A gente falou aqui sobre a seleção brasileira, sobre aquela reunião que teve. Só uma notícia rapidinha, Bárbara, que eu leio aqui, que vocês viram a entrevista que o Daniel Alves deu para a ESPN? Ele falou que o Pepe Guardiola queria treinar a seleção brasileira antes do 7-1, lá antes da Copa do Mundo, e ele estava pronto para treinar a seleção, que ele queria muito, que ele tinha toda a estratégia na cabeça e não quiseram. Palavras do Daniel Alves. Não mas isso não é... Ele já tinha confidenciado um amigo, acho que foi, não me recordo qual jornal que acabou fazendo a matéria na época, ele só estava esperando o convite da CBF. Meu Deus. Mas quem o Marinho queria isso, o Marinho falou para mim pessoalmente, era o José Mourinho, não era o Guardiola, não. Agora, acabou não procurando nenhum nem outro. Olha, a intenção dele era só receber se tivesse o resultado esperado pelo povo brasileiro. Você deixa passar uma oportunidade dessa, completou o jogador. Eu não acredito, viu? Depois da polêmica expulsão do meia Geovânio, na derrota para o Grêmio, a CBF decidiu tirar o árbitro responsável pelas partidas da escala das duas próximas rodadas do Brasileirão. O juiz Felipe Gomes da Silva, da Federação Paranaense, não teve o nome incluído nos dois próximos sorteios. A informação foi confirmada pelo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Sérgio Corrêa, ao site UOL. Na partida contra o Grêmio, o árbitro deu o segundo cartão amarelo ao Geovânio por ele ter entrado em campo sem autorização após ser atendido fora do gramado. Mas imagens da televisão mostram claramente o árbitro fazendo um gesto autorizando a entrada dele em campo. Então aí, né, tá certo. O Godoy comentou esse lance aí e falou que foi um erro do juiz. O próprio Godoy assumiu isso aí. Porque o Godoy falou assim, que no campo não dá para você saber se o cara está fazendo isso ou está fazendo isso. Então, o que o juiz tinha que fazer? E o Godoy tem razão. Tinha que chegar para o Geovânio e falar, Geovânio, sai e entra de novo. Aí não precisava ter expulsado, não precisava ter dado o segundo cartão amarelo. Foi um abuso de autoridade, por isso mesmo que ele foi para a geladeira. No São Paulo, o personagem da entrevista coletiva depois do treino de hoje foi o Alexandre Pato, que falou da expectativa para voltar a vencer e falou também sobre a polêmica envolvendo o técnico Juan Carlos Osório. Reportagem Osmar Garrafa. Além do compromisso importante de amanhã contra o Vasco, outra preocupação no tricolor é abafar as críticas que alguns jogadores fizeram diretamente ao técnico Juan Carlos Osório. Casos recentes de Michel Bastos e do argentino Centurión. Tem os momentos de nervosismo que quando você sai do jogo, até mesmo quando você está em casa, você olha e vê que você errou. Como você citou, os nomes erraram, sim, hoje está tudo resolvido, teve o treino, conversou com todo mundo está normal, focado no jogo de amanhã.
Com as críticas de alguns jogadores ao técnico e com a queda de rendimento da equipe, é natural que o ambiente por aqui não seja dos melhores. No seu trabalho ninguém é feliz quando tudo vai dando errado. Eu acho que quando as coisas dão errado, o que você faz? Chorar, você pode chorar, mas também você quer trabalhar mais para mudar. Então é isso que a gente tem que fazer. Nesse momento todo mundo sim fica nervoso, todo mundo briga um com o outro, fala alguma coisa, mas a gente não pode perder o nosso foco, que é melhorar, é trabalhar, escutar um treinador que é experiente, um treinador que quer o nosso bem, para que a gente consiga as vitórias novamente e conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão. Apesar da fase não ser das melhores, Pato acredita que nem tudo no Campeonato Brasileiro está perdido. No primeiro momento que a bola entrar e a gente conseguir as vitórias, vai mudar tudo e não tem nada definido do Campeonato Brasileiro ainda. Nós estamos a 5 pontos do primeiro, então quem sabe aí uma vitória amanhã, uma vitória no final de semana, a gente já pode estar lá no G4. Para melhorar o clima e também a classificação da equipe no Campeonato Brasileiro, nada melhor do que uma vitória amanhã contra o Vasco da Gama em Brasília. Mas para o atacante Alexandre Pato, o fato do Vasco estar na zona de rebaixamento não significa que o tricolor terá vida fácil nesse compromisso. Acho que o Vasco, independente de como ele está na classificação, nós vamos para ganhar também, como eles vão para sair também da zona aonde eles estão. Então vai ser um jogo difícil, todo mundo sabe que o Vasco não está vindo bem, mas também nós estamos a 4 jogos sem ganhar. Então vai ser um jogo muito difícil, mas nós temos a oportunidade de voltar para casa com os 3 pontos. O Alexandre Pato, pediu para o Osório para jogar um pouco mais aberto, que é onde ele se sente melhor. Mas ele tem razão. Não, então, eu sei. Não, tudo bem. Eu acho que isso faz parte. Não tem que ser uma coisa impositiva, o técnico fala, não, você vai jogar aí porque eu quero e ponto final. Acho que ouvir o jogador, onde ele se sente mais confortável em atuar, eu acho que pode ser, eu acho que é inteligente. A questão é que até melhorou um pouquinho o rendimento do Pato, mas ainda está longe de ser aquele Pato que nós sonhamos um dia, que nós imaginamos um dia. E estamos falando aí que o Benfica está interessado nele. Acho que tem que vender rapidinho. Agora só uma coisa, um detalhe. Amanhã contra o Vasco, amanhã o jogo, né? Que preparem as canelas e entre com caneleiras reforçadas, porque esse time do Celso Rotti é aquele negócio, bate da canela até o pescoço, vale. Da canela ao pescoço. Então, se puder entrar da armadura, o São Paulo entra, porque vai ser um quebra-quebra daqueles. Hora de falar do Palmeiras, que já vendeu mais de 31 mil ingressos para o jogo de amanhã contra o Avaí no Allianz Parque. No último treino antes da partida, a principal novidade foi a presença do meia Valdívia na academia de futebol. Alexandre Silvestre tem as informações. Boa noite, pessoal. Valdívia, depois de conquistar o título da Copa América com a seleção chilena, está de volta ao Palmeiras. Foi visto nesta tarde aqui na academia de futebol trajando uniforme de treino, indo para a sala de musculação e depois dando voltas nos gramados debaixo de chuva nesta tarde friorenta na zona oeste da cidade de São Paulo. Se Valdívia continuará jogando pelo Palmeiras, é uma outra história. Ele tem contrato com o Verdão até o dia 17 de agosto, mas a equipe dos Emirados Árabes, que é conhecida como Al-Wahda, o time para o qual o Denilson, volante do São Paulo, vizinho aqui de CT do Palmeiras, se transferiu recentemente, já dá como certa a contratação do Valdívia. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos daqui para frente. Tem até uma televisão chilena aqui na academia acompanhando os próximos passos do mago El Campeón Valdívia. Sobre o Palmeiras que pega amanhã o Avaí, no Allianz Parque, com mais de 31 mil ingressos vendidos, Robinho deve ser desfalque. Confidenciou a mim há instantes aqui, pertinho dessa grade, na passagem do jogador, que ele tem um edema na coxa e não deverá ser aproveitado pelo técnico Marcelo Oliveira, que de imediato tem as seguintes opções para o lugar do Robinho, com esse problema muscular: Zé Roberto e Cleiton Xavier. A sequência de jogos do Palmeiras, depois do Avaí, quarta-feira, amanhã, Campeonato Brasileiro. No final de semana, fora de casa, Ilha do Retiro, parada duríssima contra o Sport, que faz excelente campanha no Nacional 2015. E depois, no meio da outra semana, o jogo da volta pela Copa do Brasil contra o Asa de Arapiraca, em Londrina, no norte do Paraná. No jogo de ida,
o placar foi de 0-0. Tchau. A gente pode definir como pirraça, sabe? Vai ter que cumprir o contrato até final. No caso do Wesley com o São Paulo, até entendo, acho que faz sentido. Agora, no caso do Valdívia, sabe? Fechou com o futebol árabe, vai com Deus, entendeu? Fechou, um casamento que acabou, não adianta ficar, sabe, forçando a barra, não tem mais por que continuar junto, tchau, cada um para um lado, que o Valdívia seja feliz na Arábia e o Palmeiras já está sendo feliz sem o Valdívia. Mas pode ficar tranquilo que nas próximas horas ele vai sentir uma dor na coxa e não vai poder ser utilizado pelo técnico Marcelo Oliveira, porque o clima de São Paulo é que faz com que ele se sinta dessa forma. Sempre tem uma contusão, alguma coisa, é o dedinho do pé, é a unha que encrava. O Valdívia é realmente um jogador que é meio canela de vidro. Quando joga no Brasil, então, nem se fale. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Paulo Guerreiro vai repetir no Flamengo o sucesso que ele teve no Corinthians, Celso Cardoso. Estou tentando ver aqui a pesquisa, mas a minha pesquisa ainda não abriu, vamos ver. Então você quer saber o resultado? Você quer saber o resultado? É só você entrar no site gazetesportiva.net, onde tem o blog do Celso. Sabe quando a página não abre, não tem jeito. Tem o blog do Celso, tem o blog do Chico, tem o meu blog, visite lá, deixa um recado, tá bom? Um beijo e até amanhã, gente. Nós nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau. Tchau. What goes on in your heart? What goes on?